No próximo slide, justamente a gente vai comentar a respeito, espera que eu adiantei aqui, dessas necessidades, né? Então, por exemplo, a gente vê aí uma coisa que até existe uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow que vai falar disso, né? A gente precisa das questões fisiológicas atendidas. Então, se a gente não tiver comido direito, não tiver podendo respirar direito, não tiver com saúde boa, não tiver com sono em dia, etc., nossa personalidade vai se alterando. E entenda o que eu estou falando. Isso muda o espírito? Não. Mas isso muda a expressão dele no mundo. Se a gente lembrar de onde vem a palavra personalidade, vem da máscara persona, que se usava no teatro grego, e por onde você ouvia o ator falando, por onde soava o ator, persona. Então a gente também é assim. Somos espíritos imortais, mas eu encarnei e aprendi as regras dessa encarnação. Como eu falei, a educação é imprescindível porque ela vai me adequar aos tempos que eu vou viver. E muita gente vai dizer, não, mas, poxa, é só agora que precisa. Antigamente, não. Antigamente era muito fácil. Era sempre igual. Não, toda vez que eu olho para trás, eu não reconheço as mudanças. Tanto que eu citei a questão do arado, talvez a mais revolucionária tenha sido o arado, a gente não olha e diz, puxa, que tecnologia. A gente considera a tecnologia o celular, que provavelmente daqui a 20, 30 anos alguém vai estar olhando dizendo as pessoas andavam com esse negócio na mão. Já dizem, né? Meu primeiro celular era num tijolão grande, né? E as pessoas olham e dizem, nossa, que coisa horrível, como é que era isso? E isso já foi uma mudança enorme. A gente está começando a experimentar as questões espirituais já encarnados, né? Porque alguém pensa alguma coisa de um lado no mundo, esse pensamento ecoa e me atinge aqui através do celular. Qualquer hora não vai precisar nem mais do celular, como não precisa no plano espiritual. Voltando lá, as necessidades fisiológicas elas têm que estar atendidas, no fim das contas, de forma uma base de uma pirâmide, porque são as necessidades do indivíduo. Né? Se ele estiver com fome, etc., você vai rompendo o tecido social, porque não tem como a pessoa viver em sociedade se ela não está atendida enquanto indivíduo, enquanto biologia mesmo. A segunda coisa é uma necessidade de segurança. Por quê? Porque eu preciso de um ambiente estável para que eu possa exercitar a minha personalidade. Entenda assim, e a gente reclama muito disso, né? A gente vive reclamando que os adolescentes estão sempre tentando encontrar regras, discutindo tudo, comentando tudo, etc. E é isso. Os adolescentes saudáveis que vivem em um ambiente seguro, eles podem arriscar experimentar isso, eles podem arriscar discutir as normas. Se o ambiente é inseguro, ele não consegue, até porque nem a norma vai ser muito bem estabelecida. Então a gente vê isso nas comunidades carentes, onde às vezes as próprias necessidades fisiológicas não estão estabelecidas e a segurança é muitas vezes ausente. Você vê que isso distorce, de novo, vou repetir, a personalidade. Ou seja, o espírito evoluiu porque está envolvido, às vezes, em situações complicadas. Não, ele não evoluiu. Né? A gente sabe muito bem que o espírito não vai evoluir, ele vai permanecer estável quando ele não tem a oportunidade de desenvolver as potências que ele traz. Ele fica estabilizado. Se a gente lembrar da parábola dos talentos, aquele que enterrou o talento, devolve o talento de novo. Está aqui o seu talento. Né? A moeda está aqui, eu enterrei para que ela não fosse perdida. Mas aí ela fica enterrada, ela não entra em relação, ela não produz mais, seja como um produziu, né, se não me engano, com gado, etc., e outro produz também investindo na agricultura, mas eles produzem com os talentos que receberam e aí compartilham esses talentos com as pessoas. Mas para isso eu preciso ter segurança. Aquele que recebeu um talento só não se sentiu seguro para arriscar e não arriscou. Muitas vezes a gente está nisso, quando a gente vem nascer em uma sociedade que é injusta, vem nascer num grupo social que é muitas vezes submisso. Tudo isso não permite que eu desenvolva os talentos, o que é ruim. Individualmente, é uma encarnação que muitas vezes não vai me permitir evoluir tanto quanto eu queira, e socialmente, porque as pessoas não vão usufruir desses talentos. Depois
dessa necessidade vem as necessidades, né, sociais. A gente precisa conviver, entenda? A gente está falando justamente da vida, da lei de sociedade, e é isso, a gente precisa conviver nos mais diversos sentidos. Sociedade talvez seja o termo que tem uma polissemia enorme. É uma sociedade quando duas pessoas se combinam de fazer alguma coisa juntas, já é uma sociedade. É uma sociedade quando um grupo familiar se envolve na criação da nova geração, já é uma sociedade. É uma sociedade quando ela está separada, muitas vezes, geograficamente. Uma cidade é uma sociedade. É uma sociedade quando um grupo se junta para fazer alguma coisa. Então, assim, os sentidos de sociedade são os mais diversos, mas todos eles remontam à ideia de que eu sozinho não consigo. Eu preciso ter alguém comigo, seja afetivamente, seja economicamente, seja espiritualmente. Né? A gente pode muito bem ficar em casa sentadinho e aprender só as coisas lendo nos livros, etc. Mas a gente precisa trocar isso e, mais do que isso, a gente precisa exercitar isso e a gente vai falar mais um pouquinho na frente. Aí depois vem a necessidade de autoestima, que é literalmente um contrassenso, né? A gente busca uma sociedade para poder ter alguém que é semelhante a mim, que eu possa conviver pacificamente, etc. Mas no momento que eu me sinto fundido em um grupo, eu começo a ter necessidade de me expressar como indivíduo. Essa dicotomia a gente carrega a vida inteira. A gente busca um grupo para ficar junto, e aí nesse grupo que vai ficar junto, a gente busca se diferenciar. E é assim mesmo. Esse movimento me permite evoluir, porque eu vou lá, me sinto acolhido, me sinto validado nas coisas, e ao mesmo tempo eu posso me separar e buscar coisas que eu seja diferente do grupo e que eu sinta como produzindo algo novo, inclusive para trocar com isso. Né? Então, assim, e por último, lá uma necessidade de realização pessoal. Né? Para além dessa piramidezinha aí, bem de Maslow aí que está aí expressa, a gente vem das questões espirituais depois. As sociedades, quando conseguem produzir as coisas, quando conseguem suprir suas necessidades, começam justamente a pensar nas questões espirituais. Viemos todos de animais gregários, a gente não escapa dessa necessidade de viver em grupo, de estar em grupo, de se sentir acolhido em um grupo. Né? Ninguém é completo em si mesmo, não tem jeito. A gente vai buscar sempre o bem-estar e o progresso através dessa união social. A gente não vai buscar sozinho. Toda vez que a gente vai buscar sozinho, a gente se sente insuficiente, a gente se sente inapropriado para fazer isso. Então, vamos.